Graças e paz a todos, sejam todos bem-vindos à nossa EBD. Você que está assistindo os nossos vídeos aí pela primeira vez, o meu nome é Odilson e estamos estudando nessa manhã a lição de número 9 da revista O Ser Discípulo, módulo 2, para treinamento de líderes multiplicadores. Lembrando sempre que é bom que antes de você da gente estar iniciando, você tem em mão a sua Bíblia para você fazer as pesquisas ou fazer a leitura junto conosco. É bom você ter sempre também um caderno e uma caneta para que você possa fazer anotações, né? E de repente, se você tiver no final disso tudo dúvidas ou perguntas, você pode também estar direcionando as suas dúvidas, suas perguntas a nós, e nós vamos estar também respondendo para você todas as dúvidas que você vier a ter sobre algum ponto da nossa lição. O tema da nossa lição de hoje é o ser Cristo e o reino de Deus, o reino inaugurado por Cristo. Como objetivo do que a gente vai aprender, a gente vai entender o que é o reino, quem faz parte do reino e para quem é destinado o reino. Vamos fazer então a nossa primeira leitura, que está no Evangelho de João, no capítulo 18. Nós vamos ler os versículos 33 até o versículo 37. Aqui é uma conversa entre Jesus e Pilatos, e o texto diz o seguinte: tornou Pilatos a entrar no pretório e chamou Jesus e fez a seguinte pergunta, e disse: és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: vem de ti mesmo essa pergunta, ou disseram alguém ao meu respeito? Replicou Pilatos: porventura sou eu judeu? A tua própria gente e os principais dos sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizestes? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue a judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Versículo 37. Então disse Pilatos: logo és rei. Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. E todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então nós vemos aí uma conversa entre Jesus e Pilatos, e Jesus ele faz uma afirmação muito precisa a respeito de si mesmo. Jesus ele diz especificamente que ele é um rei para Pilatos, e Pilatos consegue compreender isso. Ele diz que ele é um rei, mas que o reino dele não é deste mundo. E se fosse desse mundo, então os seus servos iriam ajudá-lo. No versículo 36 ainda traz duas informações bem importantes para que a gente possa entender. A primeira é que Jesus diz que o reino não é deste mundo, mas ele diz no finalzinho do versículo 36, dizendo: agora o meu reino não é daqui. Então, naquele momento, o seu reino ainda não estava aqui. Mas ele faz logo em seguida, no versículo 37, quando Pilatos diz: então tu és rei. E aí Jesus então ele vai dizer: tu está dizendo que eu sou rei. E Jesus afirma: para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo. Então aí nós vemos aí Jesus fazendo a confirmação de um propósito, de um novo reinado inaugurado por ele. Ele já tem o seu reino, mas ele quer trazer o seu reino até nós. Ele diz então: agora o reino ainda não é daqui, mas o propósito de Cristo é que o seu reino também seja nessa terra. O que a gente vai entender por reino? Reino é um lugar onde existe um rei que domina uma determinada área ou um território, e todas as pessoas que moram naquele território são súditos desse rei e estão sob a autoridade do rei, e tudo que existe dentro daquele território também pertence àquele rei e está sob o domínio daquele rei. Nós sabemos pela Escritura Sagrada
que Deus é o Todo-Poderoso e que não há ninguém semelhante a Ele. Nós vamos agora para o Salmo de número 47. Abra suas Bíblias em Salmo de número 47 e nós vamos ler os versículos 7 e 8. Salmo 47, versículos 7 e 8. Ele diz assim: Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu trono. Então nós vemos aí que não há alguém que seja mais soberano que Deus, porque Deus, Ele é o Deus sobre todas as coisas. Abram ainda as suas Bíblias, ainda no livro de Salmos, no capítulo 95, versículo 3, que diz o seguinte: porque o Senhor é Deus supremo e grande Rei acima de todos os deuses. Ou seja, não há nenhum Deus que não esteja sobre o domínio do nosso Deus, porque Ele é o Deus supremo, ou seja, não existe ninguém igual ao nosso Deus. Ele é Deus sobre todos os deuses. Por ter sido o próprio Deus que criou essa terra, que sustenta essa terra, que sustenta esse planeta, Ele também criou todas as coisas que nós podemos ver, as coisas visíveis e as coisas também invisíveis. Deus é Senhor de todos os anjos e de todos os homens. Deus é Senhor sobre o passado, sobre o presente e também o será no nosso futuro. Ele é um Deus perfeito e nele há perfeição e soberania sobre todas as coisas. Agora eu gostaria que você anotasse no seu caderno alguns salmos que você pode ler após o estudo da lição para confirmar que Deus é soberano sobre todas as coisas. São os salmos de número 93, versículos 1 e 2. Salmo de número 99, versículo 1. Salmo de número 145, versículo 13 e Salmo 146, versículo 10. Todos esses salmos você vai ler e vai ver que Deus é um Deus supremo e que não há ninguém que esteja acima dele. Ele está acima de todas as coisas. Sendo assim, como então a gente vai fazer uma pergunta aqui, né? Se todos esses versículos afirmam que Deus é um Deus soberano, então por que foi necessário que Deus enviasse Jesus para iniciar um novo reinado sobre o ser humano? Por que seria necessário, já que a soberania é de Deus, por que é necessário que Jesus esteja vindo a esse mundo, como ele diz para Pilatos, dizendo que para isso era o propósito do seu nascimento? Para isso ele tinha vindo ao mundo. É importante a gente saber que, apesar de que foi Deus que criou todas as coisas, Deus criou todas as coisas e entregou a alguém o poder e a autoridade. Quem foi essa pessoa? Está escrito no Salmo de número 115. No versículo 16 diz o seguinte, Salmo 115, versículo 16, diz o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Então, esse texto está dizendo que Deus é o Senhor de todos os céus, e os céus pertencem a Ele, mas a terra Ele deu ao homem. Mas há alguma evidência realmente de que foi entregue ao homem como autoridade para que o homem fosse senhor e dominador sobre as coisas que Deus criou na terra? É verdade. Vamos agora lá para o livro de Gênesis, no capítulo 1 do livro de Gênesis. Gênesis capítulo 1, e nós vamos ler os versículos 27 e 28. Versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis diz o seguinte: porque então Deus criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e os disse: sede fecundos e multiplicai, sujeitai e dominai sobre todas as coisas. Então aqui o Senhor havia feito todas as coisas e passou o poder de dominar, de julgar e de sujeitar todas as coisas ao próprio homem que ele criou.
Talvez você pense, então Jesus veio retomar o poder do homem? Não, porque algo aconteceu que foi muito ruim para o homem, por causa do relacionamento quebrado do homem com Deus. A Bíblia fala de uma luta, que ela está discriminada em vários textos da Bíblia, mas principalmente em Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14. Vamos lá para Isaías, capítulo 14, versículos 13 e 14, que diz o seguinte, versículo 13: Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. De quem é esses pensamentos? Esses pensamentos são de Satanás. Então houve uma guerra no céu, uma escalada de poder de Satanás, porque Satanás naquele momento, ele era o anjo mais lindo do céu. Não havia nenhum anjo comparado à aparência física de Lúcifer, né? Lúcifer era um querubim e ele era amado por muitos anjos. A Bíblia diz que terça parte dos anjos amavam Lúcifer. Então houve uma guerra, né? E toda guerra traz um resultado. O resultado dessa guerra está discriminado no livro de Apocalipse, nos versículos 7 e 8. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 12, versículos de 7 e vamos ler até o versículo 9, que diz assim: Houve uma peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão e a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Muito bem, o resultado dessa guerra espiritual que houve entre os anjos de Deus, comandados aí por Miguel, como diz o texto, houve então o fracasso da escalada de poder que Satanás queria ter no céu, e ele foi lançado então para a terra. E diz que ele, o próprio texto diz que ele é o sedutor do mundo. Então a primeira coisa que Satanás faz é tirar o domínio que pertencia ao homem. Era legítimo do homem, porque Deus tinha dado o domínio e a sujeição da terra ao homem, mas Satanás, a partir do momento que ele engana o homem, ele então usurpa para si o poder e a autoridade que estava sobre o homem. Vamos dar uma olhadinha na epístola de 1 João, no capítulo 5, no versículo 19, que vai dizer o seguinte: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno, ou seja, o mundo inteiro pertence agora ao maligno, né? Satanás, ele vai aí, com essas evidências todas, tomar o poder para si, né? Na conversa que Satanás teve com Jesus no Evangelho de Lucas, você pode abrir lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 6. Lucas, capítulo 4, versículo 6, que diz o seguinte: E disse o diabo, dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque a mim foi entregue e dou a quem eu quiser. Nós sabemos que nesse momento Satanás não estava mentindo, realmente ele tinha poder e autoridade sobre os reinos da terra, mas não que tinha sido dado a ele, porque Deus não entregou a terra ao domínio de Satanás, Deus entregou a terra ao domínio do homem. Satanás então seduziu o homem, afastou o homem de Deus e tomou para si, usurpando o poder, assim como ele queria fazer no céu. Era a mesma ideia, só que com o homem então ele conseguiu concluir os seus planos, né?
O reino de Satanás é um reino que é totalmente contrário ao reino de Deus. Ele é um reino que ele é destinado a corromper, a eliminar a lealdade do homem para com Deus, e ele tem a sua influência sobre o homem. As três principais características do reino de Satanás é que as características são matar, roubar e destruir. Vamos dar uma olhadinha aqui, Efésios capítulo 2, versículo 2, que diz o seguinte: os quais nós, no caso, outrora andávamos, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, Então, Satanás, ele toma o poder para si através da influência, Ele influencia o homem às coisas erradas, ele influencia o homem a se distanciar cada vez mais de Deus. Certamente Deus, ele não se importa com muitas coisas que estão criadas no mundo, como o ouro, como a prata, como os bens materiais. Deus não se importa com isso, mas tem algo que Deus se importa muito, que é o homem, porque Deus, ele amou o homem profundamente, e agora Satanás está dominando sobre o homem, e Deus quer tirar o domínio de Satanás, e por isso Deus envia o seu Filho para trazer o reino de Deus. Por isso Jesus sempre fala que está vindo o reino dos céus, ou está chegando o reino dos céus, e que agora ele está inaugurando um novo reino dos céus. É necessário a gente entender sobre essa chegada, porque Deus quer tirar o homem do domínio de Satanás e entregar o verdadeiro rei, que é o Rei Jesus. E ele será então soberano das nossas vidas. Por isso ele diz aí que todo aquele que é da verdade vai ouvir a sua voz. Se você é da verdade, ouça a voz de Cristo, ouça o que ele está dizendo, porque ele vai mudar a sua vida. Ele vai te tirar da influência de Satanás e vai te trazer para uma nova comunhão com Deus. Esse é o desejo de Deus para você. É importante a gente saber para quem é o reino. E em Mateus 5:3, nós vamos fazer essa leitura aqui em Mateus capítulo 5, versículo 3. Mateus capítulo 5, versículo 3. Veja que todo o capítulo 5 ele fala sobre o Sermão do Monte, ele inicia o Sermão do Monte. Mas especificamente no versículo 3, ele diz assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É interessante a gente pensar um pouco a respeito do Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte ele está inteiramente ligado ao livro de Isaías, no capítulo 61, e também ao livro de Salmo, no Salmo de número 37, estão ligados ao Sermão do Monte. Todas as coisas que estão ditas aqui no Sermão do Monte, através da pessoa de Jesus, estão discriminadas também no livro de Isaías e no livro de Salmos, em Isaías 61 e em Salmos capítulo 37. Aí ele fala sobre, nós lemos aqui, bem-aventurado os humildes de espírito. Dependendo da tradução da sua Bíblia, você pode encontrar humildes de espírito, pobres de espírito ou humilhados de espírito. Essa questão de que o reino dos céus pertence a esse tipo de pessoa, é interessante a gente pensar que sempre Jesus ele traz conceitos bem diferentes daquilo que é comum para nós. Por exemplo, Jesus diz que para que você seja grande, você precisa primeiro ser pequeno. Para você ser servido de todos, vocês precisam primeiro servir a todos, não é verdade? Então sempre traz esses conceitos. E aqui diz que aquele que é humilde ou aquele que é pobre de espírito, a ele pertence o reino dos céus. É interessante que quando a gente pensa assim, pobreza espiritual, a gente pode pensar logo em que a pessoa é totalmente afastada de Deus, mas não é sobre isso que o texto está dizendo. Para que a gente possa entender sobre o que é uma pessoa pobre de espírito, a gente precisa pensar no que é o contrário a isso. E o contrário a isso é justamente tudo aquilo que é a altivez do espírito. Aquela pessoa que é egoísta, aquela pessoa que é egocêntrica, aquela pessoa que é soberano de si mesmo e que acha que nada é maior do que ele, que ninguém é
ninguém maior do que ele. Se você lembrar um pouco da história da oração entre o fariseu e o publicano, nós vemos bem isso. O fariseu, enquanto ele dizia assim: ainda bem que não sou como esse pecador. Então ali mostra a altivez do seu espírito. E do contrário, o publicano dizia assim: Senhor, perdoa-me. Então ali mostra que ele é pobre de espírito, ou seja, que ele percebe que é necessário alguma coisa para si. O pobre de espírito é aquele que reconhece que Deus é Deus soberano sobre a sua vida e que ele não é nada e nem ninguém sem o domínio do Senhor, sem que Deus esteja sobre a sua vida. Mesmo os grandes homens de Deus que foram usados por Deus no passado, em determinado momento, eles mudaram o seu conceito e passaram a ter altivez na sua vida. Se você estudar a vida do grande rei Nabucodonosor, você vai ver em alguns textos que o Senhor mesmo, o próprio Deus, chama Nabucodonosor de seu servo, ainda que ele não seja judeu. O Senhor diz: Nabucodonosor, meu servo. Todavia, quando o Senhor deu a Nabucodonosor grande riqueza e amplos territórios sobre o seu domínio, o espírito de Nabucodonosor se enriqueceu, ou seja, a altivez chegou a si, dizendo que ele mesmo tinha conseguido todas aquelas coisas. E naquele momento, então, Deus o levou a comer que Deus era soberano, que todas as coisas que ele possuía, na verdade, tinha sido dado por Deus. Há também aqueles que não reconhecem Deus como Senhor de maneira nenhuma. Se você olhar para o livro de Êxodo e ver lá quando Moisés e Arão chegam com o rei Faraó, então o rei Faraó diz lá assim: quem é Deus para que eu ouça, né? Ou seja, como se Deus fosse menor que ele, né? Então ele se coloca num patamar maior do que o próprio Deus. E Deus então vai humilhá-lo, né? Também fazer todas as coisas que aconteceu ali no Egito para que o próprio faraó no final reconhecesse que o Senhor é soberano de todas as coisas. O pobre de espírito é aquele que sabe que ele sem Deus não é nada, né? A gente vê em alguns outros textos a respeito de que corram pelos becos, né? Tragam aqueles que são aleijados, aqueles que são mudos, aqueles que são cegos, aqueles que necessitam de alimento, aqueles que são pobres, e tragam a mim, né? Então o reino de Deus ali ele é anunciado. A própria palavra evangelho quer dizer boas novas. Então Jesus traz umas boas novas, traz novas importantes sobre o reino dos céus. Então ele diz: eu trago o evangelho, as boas novas do reino do céu. E todo aquele agora que está não mais sobre o domínio de Satanás, todo aquele que reconhece Jesus como seu salvador pessoal, ele passa a fazer parte do reino e reconhecer que Deus é soberano sobre a sua vida, e aí ele passa a fazer parte do reino de Deus. É importante a gente saber que Jesus ele traz conceitos magníficos e que são fora de todo o padrão que a gente já viu em todos os lugares. Mesmo que você busque informações sobre grandes líderes, sobre grandes pensadores, você vai ver que sempre Jesus traz informações que são totalmente diferentes de tudo aquilo que já havia sido visto. Por quê? Porque nenhum líder é filho do Deus Altíssimo. E Jesus, ele é o Filho unigênito do Pai. Nenhum outro grande líder, nenhum outro grande pensador tem as mesmas características de Cristo. Mesmo nos conceitos básicos de um determinado pensamento, Jesus tem um pensamento totalmente contrário. A palavra de Deus ensina totalmente o contrário. Eu vou citar para vocês dois grandes líderes que são bem conhecidos. Um, ele é muito conhecido no mundo militar, né? Ele escreveu o livro A Arte da Guerra. E na Arte da Guerra ele fala sobre enganar os seus inimigos, né? O engodo, a arte de enganar. E ele diz que deve fazer com que o seu inimigo passe fome. E ele diz que ele deve ferir o inimigo, né? E quando você vai ver Jesus falando sobre essas coisas, diz assim: não mintais, não contais mentira, não enganeis. Se o teu inimigo estiver com fome, dá pão a ele. Se
lado, um grande líder reconhecido como alguém da paz, né? Por exemplo, Buda, né? Buda, os ensinamentos de Buda ensinam que a pessoa deve buscar sobre a paz interior. Só que pelos livros que a gente conhece da Bíblia, diz que do coração do homem procede o quê? Maus pensamentos. É isso que Jesus diz. Do coração do homem produz maus pensamentos e maus desígnios. Então, dentro do próprio homem não pode ser buscado alguma coisa boa. Então, quando a gente fala sobre paz interior, o que vai buscar dentro do interior, aonde o coração do homem está mal? Ele só vai buscar maldade. Então, Jesus diz que nós devemos buscar dos altos céus conhecimento. Há muitas pessoas querendo muitas coisas. Há muitas pessoas querendo bens materiais, riquezas, casamentos e outras coisas. E Jesus diz que nenhuma dessas coisas é importante. Tudo que é mais importante vem do reino do céu. Toda boa dádiva é do Pai das luzes, descendo do Pai do céu. E Jesus, ele quer fazer com você um novo reino. Ele quer colocar todos os seus conceitos na sua vida. Assim como ele ensinou pessoalmente os seus discípulos, ele também quer te ensinar. E ele quer que você faça parte do reino dele sobre essa terra. E agora é o início. Nós estamos ainda no início do reino de Cristo na terra. Quando os homens perguntaram aonde está o seu reino, Jesus diz assim: o meu reino não está em coisas materiais. E você não vai poder dizer o reino está aqui ou o reino está ali, porque o reino está entre vós, no coração do homem, daquele homem que reconhece a Jesus como Salvador pessoal da sua vida. Nós gostaríamos de lhe incentivar a estar estudando os textos que nós lemos nessa manhã. Também no próximo domingo nós vamos ter aqui a participação do irmão Alexandre, que vai estar continuando a lição a respeito do reino de Cristo, né? Nós vamos ver aí sobre o que é já e o que ainda não é do reino de Cristo, aquilo que está ainda por vir do reino de Cristo, e será muito importante. Fique sempre em oração. Se você puder, fique em casa e ore sempre ao Senhor. O Senhor te guarda, o Senhor te livra. Uma boa semana a todos, em nome de Jesus.